Nas sombras mais profundas da história humana e da espiritualidade, uma questão sempre intriga as pessoas: como realmente é o inferno? Este tema, ricamente descrito nos textos sagrados da Bíblia, nos permite também ter uma percepção mais clara e profunda da condição humana diante da eternidade. Nos acompanhe por esses ensinamentos, e não esqueça de se inscrever para continuar acompanhando as nossas próximas crônicas da Bíblia. O conceito do inferno, conforme descrito na Bíblia, é um tema complexo e profundo, que tem intrigado e desafiado crentes e estudiosos ao longo dos séculos. Nas Sagradas Escrituras, o inferno é retratado de várias maneiras, cada uma destacando a gravidade e a eternidade da separação de Deus. Através de uma série de textos poderosos e alguns simbólicos, a Bíblia nos oferece vislumbres desse lugar de punição eterna, buscando incutir tanto um senso de advertência quanto a urgência da redenção. A doutrina transmitida por Jesus é profundamente clara. Considerando a terrível realidade do inferno, qualquer esforço para escapar de suas garras é justificável. Desta forma, ao refletirmos sobre o reino dos céus, não podemos nos ater somente à ideia de recompensas celestiais. É crucial também ponderar sobre os conceitos de renúncia e desapego a prazeres momentâneos. Em Mateus 25:41, por exemplo, Jesus fala do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esta descrição enfatiza a natureza duradoura desse castigo e também nos demonstra qual é o seu propósito original. A ideia do fogo, que nunca se apaga, é reiterada em Marcos 9:45, onde diz: "E se o teu pé te desviar, corta-o. Melhor é para te entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga." As Escrituras também descrevem o inferno como um lugar de destruição eterna. Na segunda carta aos Tessalonicenses descrevem também como um lugar onde o sofrimento é constante, e a fumaça do tormento sobe para sempre. Apocalipse 14:10-11. Ainda em Apocalipse 20:10-15, a visão de um lago de enxofre ardente, onde o tormento nunca cessa, é particularmente vívida e intrigante para nós. Essas descrições transmitem a severidade do julgamento divino, e enfatizam a eternidade da separação de Deus. Quanto à localização do inferno, a Bíblia não oferece coordenadas geográficas ou detalhes específicos. O que fica claro, no entanto, é que o inferno é descrito como um reino de julgamento e separação definitiva de Deus. Sua existência é retratada como sendo além do nosso universo físico conhecido, talvez em uma dimensão completamente diferente, inacessível e incompreensível para nós em nossa existência terrena atual. Por isso, como a dimensão do inferno está além da nossa compreensão, o mais importante para nós não é tanto onde o inferno está, mas o que ele representa, a consequência final da rejeição de Deus, e a importância vital de viver uma vida em conformidade com seus mandamentos. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 12, o inferno é pintado como um domínio de trevas absolutas, onde os excluídos vivenciam o lamento e o desespero ao som do ranger de dentes. Visualize como seria estar em um lugar tão destituído de luz, que a escuridão engole tudo, e os únicos sons que permeiam são os ecos de tristeza e desolação. O destaque dado ao pranto e ao ranger de dentes serve para ilustrar a gravidade do tormento ali experimentado. Esse ranger de dentes evoca a imagem de uma agonia tão intensa que se torna uma constante. Jesus não hesitou em discutir sobre o inferno, abordando o tema mais frequentemente que qualquer outro na Bíblia. Observa-se que algumas congregações evitam mencionar o inferno ou temas correlatos em seus discursos. Entretanto, Jesus em seu ministério enfatizou a realidade de um corte definitivo de Deus e de qualquer alento real, destinando os condenados a um exílio nas sombras. Tal escuridão não representa apenas uma ausência de luz, mas simboliza o afastamento do paraíso de Deus, o reino iluminado, marcando uma existência desprovida de esperança. Aqueles sentenciados a essa condição enfrentarão não apenas a obscuridade material, mas também um tormento espiritual profundo, manifestado através de um luto infrutífero e uma dor eterna, como reflexo do sofrimento imposto pela ira divina. Este lugar, frequentemente descrito com imagens de fogo e sofrimento, simboliza a consumação final da justiça divina, mas seu significado transcende a mera punição física. A Bíblia nos revela que o inferno é, acima de tudo, uma realidade de separação total de Deus, a fonte de toda luz, amor e vida. Em 2 Tessalonicenses 1:9,
Ao falar sobre aqueles que serão punidos com a destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder, enfatiza a natureza eterna do castigo e destaca a essência da punição, como sendo a exclusão da comunhão com Deus. Esta separação não é um mero isolamento, é um corte definitivo de tudo o que dá sentido e valor à existência. A Bíblia não hesita em descrever o inferno em termos de grande tristeza e angústia. Em Mateus 13:42 fala de choro e ranger de dentes, uma expressão que captura a profunda dor e remorso dos que lá se encontram. Esta linguagem figurativa, longe de ser exagerada, visa comunicar a gravidade do destino daqueles que se afastam irrevogavelmente de Deus. Mas é essencial compreender que a doutrina do inferno não contradiz a natureza amorosa de Deus. Pelo contrário, ela sublinha a seriedade do pecado e a santidade de Deus, que não pode tolerar a iniquidade. A justiça divina, que exige a punição do pecado, é um aspecto inseparável do caráter de Deus, tão fundamental quanto o seu amor. A carta de Romanos 6:23 nos lembra que o salário do pecado é a morte, mas também oferece esperança, pois o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A noção de destruição eterna mencionada em 2 Tessalonicenses 1:9 é muitas vezes mal interpretada. A palavra grega oletros, usada aqui, refere-se não à aniquilação, mas a uma existência desprovida de propósito, alegria ou esperança. É um estado de ser que reflete a consequência final do pecado, a separação eterna de Deus. Essa compreensão é reforçada por Lucas 16:19-31, na parábola do rico e Lázaro, que ilustra vividamente a realidade irreversível dessa separação após a morte. Além disso, o fato de o inferno ter sido originalmente preparado para o diabo e seus anjos, como lemos em Mateus 25:41, ressalta que a intenção divina nunca foi que os seres humanos compartilhassem desse destino. Essa revelação destaca a tragédia da rebelião humana e a seriedade da escolha oferecida a cada pessoa: alinhar-se com a justiça de Deus através de Cristo, ou enfrentar as consequências eternas do pecado. A discussão sobre a natureza literal ou simbólica do inferno nos leva a pensar sobre seu significado espiritual. Sejam o fogo e a escuridão descritos de maneira literal ou metafórica, o ponto principal é: o inferno é um estado de existência marcado pela ausência de Deus, e tudo o que isso resulta. A separação de Deus, que é luz, conforme 1 João 1:5, amor, conforme 1 João 4:8, e vida, conforme 1 João 14:6, constitui a verdadeira essência do tormento infernal. Este entendimento profundo do inferno serve como um lembrete sombrio da realidade do pecado e da urgência da redenção. No entanto, também destaca a magnitude do amor divino, que providenciou um caminho para a salvação, através do sacrifício de Cristo. João 3:16 declara esse amor de forma inconfundível, oferecendo a cada pessoa a oportunidade de escolher a vida eterna, em vez da separação eterna de Deus. O conceito do inferno, conforme apresentado nas Escrituras, é profundamente ligado à justiça divina e ao livre-arbítrio humano. E por isso o nosso estudo passa pela complexidade dessa doutrina, destacando a natureza da escolha humana, a consequência do pecado e a misericórdia divina, oferecendo uma perspectiva bíblica mais ampla sobre o assunto. A liberdade de escolha, um dom divinamente concedido à humanidade, carrega consigo a responsabilidade e as consequências dessas escolhas. Em Deuteronômio 30:19, Deus coloca diante do povo a vida e a morte, a bênção e a maldição, encorajando-os a escolher a vida, para que vivam. Esta passagem ilustra a soberania de Deus em conceder ao homem o livre-arbítrio, e simultaneamente, a responsabilidade humana em fazer escolhas que alinham com sua vontade. O conceito de pecado e sua penalidade é central para entender a doutrina do inferno. Romanos 6:23 destaca que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta passagem sublinha a justiça de Deus em punir o pecado, mas também sua graça em oferecer salvação através de Jesus. Apesar da realidade do inferno, a Bíblia enfatiza o amor e a misericórdia de Deus. Ezequiel 33:11 afirma que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que ele se converta de seus caminhos e viva. Este versículo reflete o coração de Deus, que anseia pela redenção e restauração da humanidade, não desejando que ninguém pereça.
A história de Jonas e a cidade de Nínive, livro de Jonas, exemplifica a misericórdia de Deus e a possibilidade de redenção. A prontidão de Deus em perdoar Nínive, após sua conversão, ilustra que mesmo os mais graves pecadores podem encontrar misericórdia se arrependerem. Em contrapartida, a destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19 serve como um severo lembrete das consequências do pecado e da justiça divina. A parábola do semeador em Mateus 13, do 3 ao 23, oferece uma perspectiva sobre a receptividade humana à palavra de Deus, quando demonstra que cada pessoa reage de uma forma à palavra de Deus, nos comparando com diferentes tipos de solos, ao receber uma semente. O destino eterno de uma pessoa pode ser influenciado pela maneira como ela recebe a mensagem do Evangelho. Essa parábola, além de ilustrar a soberania de Deus na salvação, também ressalta a responsabilidade humana em acolher a palavra e produzir frutos. A descrição do inferno como um lugar de separação eterna de Deus é frequentemente acompanhada pela ênfase nas escolhas que levam a esse destino. Mateus 25, 41, revela que o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas também será o destino daqueles que se afastam de Deus. A decisão de rejeitar a salvação oferecida por Deus através de Cristo é o que finalmente conduz uma pessoa ao inferno, e não um destino arbitrário imposto por Deus. Enquanto o inferno é uma realidade bíblica para aqueles que rejeitam a Deus, a Bíblia também oferece esperança abundante, na salvação através de Jesus Cristo. João 14, 6, onde Jesus afirma ser o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ressalta que há um caminho claro e acessível para a salvação e a vida eterna. A questão sobre a existência da vida após a morte tem sido um enigma que a humanidade busca desvendar desde tempos imemoriais. Dentro das páginas da Bíblia, encontramos reflexões profundas e revelações que abordam este mistério, começando com o questionamento de Jó: se um homem morrer, porventura viverá novamente? Este versículo capta a essência da curiosidade humana, sobre o que nos espera além da morte. Jesus Cristo, no cerne da fé cristã, não só abordou esta questão, mas também ofereceu respostas definitivas através de seus ensinamentos, e mais poderosamente, através do seu exemplo de ressurreição. Confrontando os saduceus, que negavam a ressurreição, e por extensão, a vida após a morte, Jesus recorreu às Escrituras, afirmando ser o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, um Deus de vivos, não de mortos. Marcos 12, do 26 ao 27. Esta afirmação não apenas confirma a existência da vida após a morte, mas também reitera a continuidade da existência além do túmulo. Jesus ofereceu conforto e esperança aos seus seguidores, prometendo uma morada eterna junto a ele no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. João 14, 1 e 2, disse ele, pintando um quadro da vida após a morte repleto de promessa e acolhimento. Esta ideia de uma vida além, cheia de paz e comunhão com Deus, contrasta fortemente com as descrições bíblicas do destino daqueles que se afastam do caminho da salvação. A narrativa do rico e de Lázaro em Lucas 16, 22 e 23, ilustra vividamente os destinos divergentes que aguardam as almas após a morte: conforto para os justos e tormento para os ímpios, sem menção de um estado intermediário, como o purgatório. Esta história sublinha a realidade imediata dos destinos eternos, que Jesus mais tarde explica em detalhes em Mateus 25, 46 e em João 5, do 25 ao 29, enfatizando que a fé em Cristo é o critério determinante para a vida eterna. Jesus Cristo, através de sua ressurreição, além de vencer a morte, assegurou um caminho para a vida eterna, para aqueles que o seguem. Paulo, em sua carta aos Coríntios, celebra essa vitória com as palavras: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55, ressaltando a promessa de triunfo sobre a morte, para quem crê. No entanto, a Bíblia também adverte sobre o destino daqueles que rejeitam essa oferta de salvação. Podemos notar que Apocalipse 20, 14 e 15 falam da segunda morte no lago de fogo, um destino eterno de separação de Deus, para aqueles cujos nomes não são encontrados no livro da vida. Essa perspectiva, embora sombria, serve como um chamado urgente para a redenção através da fé em Jesus Cristo. A mensagem central da Bíblia não é de temor ao inferno, mas de um convite ao amor,
a graça e a salvação oferecidos por Jesus Cristo. Ele nos convida a abraçar a esperança e a seguir o caminho que ele traçou, um caminho que nos leva a uma eternidade em sua presença. Este é o dia da salvação, uma oportunidade para escolher a vida eterna sobre a condenação eterna, reafirmando a promessa bíblica de que, através da fé em Cristo, podemos assegurar nosso lugar ao lado dele na vida após a morte. Como profetizado no livro de Apocalipse, chegará o tempo de um julgamento final. Satanás, conhecido como enganador e acusador, encontrará seu fim em uma série de eventos cataclísmicos, culminando no Lago de Fogo, onde será atormentado eternamente, dia e noite. Após o julgamento de Satanás, ocorrerá o grande julgamento do trono branco. Nesse momento, cada indivíduo será julgado com base em suas ações, e na aceitação ou rejeição da salvação oferecida por Cristo. Aqueles cujos nomes não forem encontrados no livro da vida, serão destinados ao lago de fogo, uma separação eterna da presença de Deus. Contudo, para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, e o dom da salvação, será concedida a vida eterna, nos novos céus e na nova terra. Nesse novo começo, dor, tristeza e morte não terão mais lugar. Em Apocalipse 21:1 lemos: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A narrativa bíblica sobre a vida após a morte sublinha a importância da fé em Jesus Cristo. A escolha apresentada é direta: uma eternidade com Cristo, ou uma separação eterna em sofrimento. A Bíblia convida todos a aceitar a salvação por meio de Jesus, prometendo um futuro cheio de esperança e glória. O inferno, conforme descrito nas Escrituras, é mais do que um lugar de fogo e enxofre. É o resultado de uma vida distanciada dos caminhos de Deus. No coração do Novo Testamento, Jesus Cristo, com amor e severidade, adverte sobre as realidades do inferno. Em Mateus 25:41, ele fala daquele fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, uma visão que destaca o destino dos malfeitores espirituais, e nos faz um chamado solene para nos alinharmos com a justiça divina. Aprofundando-se na narrativa bíblica, encontramos a parábola do rico e de Lázaro em Lucas 16, do 19 ao 31. O rico, vivendo uma vida de indulgência, encontra-se em tormentos no Hades, enquanto Lázaro, o mendigo sofrido, é confortado no seio de Abraão. Esta história, contada por Jesus, é uma grande lição sobre a ética social e a compaixão, e é ainda sobre como as nossas escolhas terrenas encontram suas consequências eternas. Este contraste agudo serve como uma reflexão poderosa sobre o valor da justiça, misericórdia e a realidade de um destino eterno que reflete nossas ações e escolhas. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, também aborda a gravidade do inferno e a importância da salvação. Em 2 Tessalonicenses 1:9, ele fala daqueles que serão punidos com destruição eterna e excluídos da presença do Senhor. Esta exclusão da presença de Deus é talvez o aspecto mais terrível do inferno. Não é apenas um lugar de tormento físico, mas uma existência onde a luz e amor de Deus são eternamente inacessíveis. Ao contemplarmos essas verdades, somos convidados a refletir sobre a natureza do arrependimento e da fé. O chamado ao arrependimento é um tema central na mensagem de Jesus, um convite à transformação pessoal, que oferece escape da ira vindoura. Onde o amor a Deus e ao próximo não são meramente rituais para que outras pessoas vejam, mas atos de fé que simbolizam a morte para o pecado, e o renascimento em uma nova vida em Cristo. Além disso, a Bíblia nos ensina sobre a importância da intercessão e do testemunho. Tiago 5:20 nos lembra de que aquele que converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a alma da morte, e cobrirá uma multidão de pecados. Este é um chamado poderoso para o ministério de reconciliação, onde cada crente é convidado a ser um farol de esperança, guiando os perdidos de volta ao caminho da salvação. Vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, buscamos compreensão e clareza sobre as verdades reveladas em Tua Palavra. Confrontados com a realidade do céu e do inferno, pedimos que nos ajude a compreender a importância de nossas escolhas e as consequências eternas que elas carregam. Que o sacrifício de Jesus nos lembre do caminho que fizeste para nos livrar do castigo eterno, e nos guie, nos abençoando com a sua sabedoria, para renunciarmos ao pecado e aos prazeres imediatos, e escolhermos a vida eterna contigo em amor, comunhão, paz e alegria. Em nome de Jesus. Amém.
Para finalizar, deixamos uma pergunta. Se você pudesse fazer uma pergunta diretamente a Deus sobre o inferno, qual seria? Conta pra gente nos comentários, e se este vídeo te tocou, convidamos a se juntar à nossa comunidade com sua inscrição, e assim, ficar por dentro das nossas futuras crônicas. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você acha que também pode ser tocado por essa mensagem. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.